Posso estar descansada porque a minha filha prefere brincar do que estar atenta a uma aula de inglês aos 3 anos de idade? Olá, Eduardo, boa tarde. Eu vou arriscar uma resposta para esta ouvinte e vou arriscar que sim, pode estar muito descansada. Não, Judite França. Como Olá, boa não? tarde. Não, não pode. Deve estar Ah, descansada. não me assuste. Ó, Judite, como é que eu lhe hei de dizer isto? Eu gosto muito que as crianças aprendam, começando pelo princípio, evidentemente, e eu gosto muito que elas tenham acesso a um conjunto de instrumentos que as torne mais sábias, mais acutilantes e mais capazes de destrinçar as coisas à volta delas. Tenho medo que às vezes se precipitem as crianças muito pequeninas, por mais empíricas e divertidas que sejam as aprendizagens, para, para situações demasiado pré-escolares, quando elas são muito pequeninas. Tenho medo, porque se me perguntar, enfim, se nós fizermos, se preferir, uma relação de custo-benefício, eu não acho que os benefícios sejam tão grandes assim, antes pelo contrário. E, portanto, acho uma resposta sábia de uma criança de 3 anos, quando um conteúdo que lhe está a ser dado com toda a generosidade, certamente, não bate muito certo com aquilo que de alguma forma lhe interessa, que ela brinque, prefira brincar, acima de tudo brincar, porque brincar é de facto um aparelho digestivo absolutamente fundamental. Eu acho que às vezes nós partimos do pressuposto que ele não tem uma utilidade e tem uma utilidade maior ainda do que aprender em todas as idades e por maioria de razão quando se tem 3 anos. É muito cedo para termos. Eu agora vou pôr aspas aqui, porque eu não sei até que ponto é que esta aula não é uma aula em si, ela própria já, enfim, mascarada de brincadeira. Mas é muito cedo quando queremos que os nossos filhos aprendam a estudar inglês aos 3 anos de idade. Olha, muito obrigado, também gosto muito de si por perguntas embaraçosas. Não, é que Mas eu esta respondo-se. competição por conseguirmos crianças extraordinárias, talvez esteja a toldar-nos um pouco o juízo. Não, o que é mais grave é que, ao querermos tanto crianças extraordinárias, pegamos nas características extraordinárias que elas todas têm e começamos a transformá-las em produtos normalizados. E quando é assim, não se vai a lado nenhum. Respondendo-lhe diretamente à sua questão, eu não vejo mal nenhum que se brinque com o inglês, mas diz-me a experiência que quando as crianças começam a ter, às vezes até um ensino bilingue, e mesmo que seja só a partir dos 5, 6 anos, muitas acabam por ter muitas dificuldades no português e no inglês. E, portanto, eu não acho que seja tão imprudente, antes pelo contrário, que nós ponhamos um acento tónico na aprendizagem da língua materna, que não é só uma língua, é muito mais do que isso. É o instrumento dos instrumentos da saúde mental. E ali pelo 3º ano de escolaridade, então, as levemos a uma aprendizagem pausada, séria, de uma língua como o inglês, por exemplo. E eu tenho medo que os jardins de infância estejam a escorregar por influência dos pais, ou porque no fundo lhes apresentam projetos educativos que depois piscam o olho à expectativa que os pais acabam por ter em relação a um desenvolvimento muito precoce dos seus filhos. E eu tenho medo que se esteja a transformar o jardim de infância, a educação infantil, numa espécie de pré-escola. E eu costumo sempre dizer que no jardim de infância devia haver um letreiro neon muito grande à entrada a dizer é proibido ensinar a ler e a escrever no jardim de infância. E já agora, em letras mais pequeninas, não me choca nada, também é proibido ensinar inglês cedo demais. Esta questão de ensinar línguas, no caso, está muito radicada naquela ideia de que as crianças são pequenas esponjas e aproveitam tudo nesta fase e, portanto, podem rapidamente tornar-se bilíngues. É mesmo assim? Essa capacidade, quando utilizada, funciona mesmo? Mais ou menos. Vamos lá por partes. Eu se calhar não acho a maior das graças
à designação de esponjas, por mais que eu entenda, claro, aquilo que se quer dizer. Sobretudo quer-se dizer que elas são tão competentes, mas tão competentes, para apanharem tudo aparentemente no ar, que quando se está por isso, objetivamente, elas aprendem e surpreendem-nos, quantas vezes nos surpreendem com tudo aquilo que, afinal de contas, nós lhes damos a aprender, mesmo que a intenção não seja essa. Só que esta ideia de que elas são esponjas é muito escorregadia, porque até dá a entender, ou quase a pressupor, que seja qual for a forma como nós lhes damos os conteúdos para que elas aprendam, elas mastigam, digerem, fazem as sínteses indispensáveis e digestão em digestão aprendem, e não é verdade. Nós temos que aprender com critério, temos que aprender com conta, peso e medida. Esta ideia de que elas são esponjas depois dá espaço para que jardins de infância e sobretudo escolas lhes deem horas e horas e horas e horas letivas, como quem diz, vamos lá empanturrá-las como se crianças obesas fossem crianças que fazem as devidas digestões para que então aprendam a pensar. E eu acho que nós andamos a estragá-las com estes nossos devaneios, que às vezes são um bocado vaidosos, e quase servem para quê? Para que elas fiquem mais inteligentes. Muitas vezes não servem, Judite, servem para que os pais exibam um bocadinho o quanto inteligentes elas são, e com todo o respeito do mundo, e até a ternura pelos pais, quem é que são os pais que não querem ser vaidosos, claro, mas o que é importante é que eles percebam que crescer depressa não significa crescer bem. Elas precisam de ter tempo para crescer, e já agora, para crescerem como deve ser, precisam de ter tempo para serem crianças, e nós de repente estamos a transformá-las em tecnocratas de fraldas, e depois em tecnocratas de mochila, e isto faz-lhes mal, e nós podemos estar a estragá-las de tanto querer que elas cresçam depressa. Esta ideia de empanturrar de informação é uma imagem curiosa, porque objetivamente esta mãe assaltou-lhe esta dúvida porque recebeu, digamos que, enfim, não vou dizer que recebeu uma nota, vou-lhe chamar nota, por parte da escola, a dizer que a educadora diz que nas aulas de inglês a filha perturba a aula e por isso foi retirada de junto dos amigos, porque não se mantém focada. E a expressão aula e 3 anos foi feita na mesma frase. Talvez já tenha entrado no léxico normal, de que agora as crianças com 3 anos têm aulas. Que coisa mais infeliz, não é? Aula focada também é um pormenor muito interessante, e voltamos sempre ao mesmo, Judite, é que nós temos esta ideia tola, com todo o respeito do mundo, mas tola de todo, que passa por imaginarmos que as crianças, tenham bons ou maus professores, estão sempre focados. Sejamos razoáveis, as crianças quando têm professores muito especiais, todas elas estão focadas, E estes professores especiais não se parta do pressuposto que são fofinhos e que permitem fazer tudo. Não, são professores serenos, que quando é preciso zangam-se um bocadinho com uma turma, mas são pessoas tão especiais a ensinar que não há como as crianças não aprenderem. E aquilo que me inquieta, e para lhe ser franco, me irrita muito em alguns destes relatórios, é partir sempre do pressuposto que quando uma criança tem uma dificuldade, seja no jardim de infância, seja na escola, a dificuldade é dela. Nunca é da escola, nunca é do método, nunca é daquele professor, em relação àquela matéria em especial, que pode não ser propriamente a matéria dos seus amores, é sempre da criança, como se uma criança fosse uma esponja, tal e qual estava a dizer, Judite, e como se, independentemente do método, elas tivessem de estar quietas, caladas e atentas,
Agora, quando uma criança com 3 anos tem que estar quieta, calada e atenta, seja na aprendizagem do inglês, seja noutro contexto qualquer, nós estamos a pôr à entrada de um jardim de infância. Este jardim adverte que é perigoso para o seu desenvolvimento as crianças serem crianças. E brincarem. Não é? E se nós levarmos isto ao limite e à caricatura, se calhar fica mais claro que nos andamos a precipitar, às vezes movidos pelas melhores intenções, claro que sim. mas a precipitar para territórios que depois as vêm a prejudicar e que não são uma mais-valia pela vida fora, claro. Demos tempo ao tempo. Elas são crianças. Claro que sim. Eduardo, nós também ficamos sem tempo agora. Um grande abraço, obrigada e até amanhã. Muito preciso, até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.